Hey mães! Hoje a gente vai falar de um assunto que pode deixar as mulheres um pouco tristes, mas a gente vai mostrar o lado legal disso. Como fazer para ressignificar cada não que a gente recebe da vida, né? Porque isso é um grande aprendizado, né? A gente precisa às vezes pegar o lado ruim de uma história e tentar transformar ela na melhor maneira possível. E hoje a gente vai falar sobre FIV. Fertilização in vitro. Só que antes, curte, se inscreva e nos sigam também nas nossas outras redes sociais, porque a gente sempre tenta trazer o lado legal da história. Eu sei que não é mostrar um lado muito cor-de-rosa da vida, não é isso. Exatamente. A vida não é totalmente cor-de-rosa, mas a gente sempre tem que fazer desse limão uma limonada, porque a gente tem... Uma vez eu escutei uma frase que falava disso: você ou vai escolher passar a vida inteira triste diante de um acontecimento ruim, ou você vai ter que levantar a bola e vai ter que seguir em frente. Então assim, não dá pra passar a vida na cama e triste pelos acontecimentos que a vida tem. Não. Que a vida tem vários acontecimentos que são difíceis. Tem que ressignificar e levantar a bola. O que é ressignificar, né? Não sei se todo mundo sabe, na verdade. É você transformar aquela coisa que aconteceu que não é tão legal em dar aprendizado. um novo significado. Um novo significado. Você fala, vamos tentar suavizar aquilo. E lembrando que esse assunto é muito mais importante o que tá aqui, ó, do que o entorno. E vamos então falar sobre FIV e a experiência da Ana, que está passando por esse processo e como ela está lidando com esse processo, porque eu sei que muitas de vocês podem estar passando pela mesma história e ela vai ter muito pra contribuir nesse momento. É que a pessoa aqui, né, cada machadada é uma minhoca. Aqui, cada machadada uma minhoca. E aí aqui a pessoa dá 10 mil machadadas e não vem minhoca. Não, mas vamos lá, vamos falar de um assunto sério de uma forma a tentar dar uma leveza para o assunto. Assim, a Ellen não tem noção disso, né? Talvez ela me perguntar como que você imagina o que é. Na verdade, assim, como que uma mulher chega numa FIV? Isso eu acho que é a primeira, né? Tipo, depois de quanto tempo, amiga, que você tá tentando que existe uma indicação de uma FIV? Olha, na verdade, eu nunca fui uma pessoa que a vida inteira tomei pílula, né? Então eu acabo contando a minha experiência. Eu nunca fui uma pessoa que a vida inteira tomava pílula. Eu tive a minha primeira filha, minha única filha, né, aos 28 anos, super jovem. Assim, os médicos consideram que depois de um ano que você tá tentando engravidar, ou seja, todo mês, no período fértil, você tá agindo ali, né, que também não adianta você não fazer. E aí não dá nada, você começa a dar uma pesquisada. E aí eles te mandam fazer uma série de exames. E aí eu acho que é aí que começa o negócio a ficar ruim, amiga. Porque esses exames são muito invasivos. Ela me contou de um que e aí, é muito chato. É chato, entendeu? Os exames são doloridos, são invasivos. Então a mulher ela já tá sensível. E aí ela começa a se colocar num lugar ainda mais sensível ainda. Então é isso que é nesse momento que você vai ter que usar o quê? De outras coisas na sua vida, entendeu? Eu acho que assim, o que a mulher não pode, nem a gente pode, é focar em um ponto só da nossa vida. Exatamente. Sabe, assim, assim, a gente aprendeu hoje eu quero muito ter um outro filho, mas eu também quero muito que o nosso canal do YouTube dê certo. Eu quero muito cuidar da minha filha. Eu quero muito que meu casamento melhore. Eu quero muito ficar cada dia mais próxima do meu marido. Então, assim, são várias vontades que a gente tem na vida. Então, assim, ter outro filho é uma vontade grande? É. Tem gente que fica me chamando no Instagram. Ai, Ana, desencana. Meu, sorry, não vou desencanar de alguma coisa que eu quero muito. Não, nem precisa desencanar. Quantas vezes quiser e quantas vezes não precisar, entendeu? Então assim, não é essa pegada que eu levo de deprê, sabe? Tipo, ai amiga, às vezes é Deus que não quer. Ai gente, desculpa, eu não penso assim, entendeu? Eu acho que eu vou tentar, tem uma conhecida vai minha. esgotar todas as possibilidades, né? E vou até onde der, até onde meu dinheiro der, porque é algo que custa caro. Então assim, não voltando ali. A gente começa a fazer alguns exames. Aí esses exames vão dando resultados, tá? Então eu acho que muita gente quer saber, né? Eu falei que eu ia até contar, né? Esses dias no Instagram como que era minha FIV e como que eu cheguei aqui. Então assim, os meus exames, por exemplo, deram alguns resultados alterados, que justificam a gente não conseguir engravidar naturalmente. Mas antes da gente descobrir alguns resultados, a gente já começou a querer fazer. Então assim, você não tá conseguindo engravidar, seus exames até que estão normais. Vamos fazer uma inseminação? Então a inseminação é um processo bem mais fácil que o da FIV, que a gente fala em outro vídeo. A inseminação não deu certo. Aí
Como que é a FIV? Fez os exames, deram alterações, a FIV é indicada? É. Aí você vai passar no seu médico, ele vai te mandar você já começar a tomar alguns remedinhos, como ácido fólico. Eu tomava alguns remédios como DHL, que você compra lá nos Estados Unidos, alguns que pra deixar os seus, sei lá, você menos ácido. Qualidade. Melhorar a qualidade do óvulo. Melhorar. Os remédios que a gente nem imagina, assim. E aí você vai começar aquela batelada de injeções de hormônio. Então, aí entra também nesse ponto um outro momento que a mulher fica sensível, né? Porque você começa a tomar essas injeções e você tem que se aplicar. Meu, e é chato você ter que se aplicar todo dia, né? Uma injeção. Então, assim, tudo isso vai começa imediatamente uma alteração hormonal e uma alteração no teu estado de humor mesmo. O hormônio é muito ligado ao humor da mulher. Então tem mulher que fica mais triste, tem mulher que fica mais eufórica, agressiva. Aí você vai criando também expectativa, você vai tomando hormônio, você vai falando, ai meu Deus, será que eu tô certo, será que eu não tô fazendo certo? Entendeu? Então assim, você vai da primeira vez que ela fez errado, ela não viu as medidas. Eu apliquei errado, na verdade eu não vi, né? Acho que eu tava tão ansiosa que eu apliquei um produto que era uma quantidade X, eu apliquei uma quantidade Y, entendeu? Então assim, mas por que isso? Pra mim vem do nervoso, né? Então assim, tudo, a gente fica aqui, ó, gente. A cabeça da gente. Então assim, como que é uma FIV? Como que você chega numa FIV? Você não consegue engravidar depois, sei lá, um período de 1 ano, 2 anos. Aí você passa num médico, no seu ginecologista, aí ele vai encontrar alguma justificativa, ele encontrou essa justificativa, você vai começar a tomar alguns medicamentos. E um dos caras são esses medicamentos, são medicamentos que vendem em farmácias especializadas, então você liga e são injeções que eles te entregam num isopor na sua casa, tá? Então essas injeções, só de medicamento dá uns 8 mil reais. Então assim, de medicamento de farmácia, então não é que a FIV é cara com o médico. É com a farmácia. É o entorno. É o entorno. Então, dos medicamentos dá uns 8 mil reais. Então, assim, você começa... as primeiras injeções, sei lá, deu 2 mil. Aí ele te fala assim, prescreve a medicação, aí você liga 5.300. Aí você já começa Aí você fala, caraca, começou o negócio, né? 5.300 reais pra começar a aplicar a injeção. Aí você vai começando. Aí, o que acontece? Aplicou todas as injeções, aí você começa a se olhar aquela barriga toda roxa. E uma coisa que aconteceu comigo que era surreal, porque ela fala, né, que eu sou magrinha, realmente, eu tenho um metabolismo super rápido, eu sou magrinha. A minha perna inchou muito e ela encheu de celulite. É uma coisa que você vê uma transformação do seu corpo muito grande, também você começa a não se reconhecer. Então, isso também mexe com a cabeça da gente. Você fala, nossa, tá bom, tudo bem, eu tô me transformando mas é pra uma boa causa. Aí, beleza. Então, e nesse momento, deixa eu mostrar pra elas, assim, como que você, porque você sempre, às vezes, lógico, às vezes a Ana fica triste. Aí eu chego no carro e eu vou pegar ela, né? Eu sempre tô só motoca da vez, né? Eu adoro dirigir. Aí ela entra no carro, ela chora, né? Mas aí, na hora que ela vai pra rede social dela, ela tenta passar o lado positivo, né? Que eu acho que é super viável, super legal isso dela. Né? Porque eu choro com você, mas lá eu sempre tô forte, né? E é isso que eu quero saber. Porque eu converso. Porque acho que eu ponho pra fora, entendeu? Eu acho que isso pra mim é muito bom. Eu também faço terapia, eu sou formada em psicologia, né, amiga? Então eu também faço terapia semanal há quase 5 anos. Então eu acho que isso faz diferença. Eu pego a minha dor e transformo ela no modo que eu consiga aprender com essa dor. E aí eu consigo falar dela sem sofrer tanto, entendeu? Então, mamãe, se vocês estiverem assistindo acho a gente... Tem que cuidar da cabeça. E se você estiver passando por esse processo, você vê... Qualquer pessoa passa, até uma mãe, ela já é mãe de uma menina linda que ela foi feita de forma natural e hoje ela tá com essa dificuldade. Então, tem muita gente, viu? Muita gente. Tá tentando o segundo, que o primeiro foi numa boa e tá tentando o segundo. Eu acho que realmente, sendo sincera, quem não tem nenhum, deve ser muito mais difícil, muito mais expectativa lidar com isso. Pra mim deve ser algo assim inimaginável, né? Mas eu acho que o segredo é esse. Não adianta você também falar pra ela, sabe, esse negócio, desencana. Não dá pra falar a pessoa vai te mandar pra aquele lugar, entendeu? Não tem como desencanar. Se não falar, vai pensar, se liga. Esse tipo de conselho, não dê. Não dá. Fica quieta, entendeu? Se você quiser falar esse conselho pra alguém, melhor você ficar quieta. Para, desencana, vai... não é. A pessoa não vai desencanar de um sonho dela, É um conselho inútil que você dá. Então assim, eu acho que você pode escutar essa pessoa. Pra mim, assim, se você tem alguém do seu lado que tá passando por isso, escuta ela, cara, acolhe ela e tenta
outras coisas, não mandar ela desencanar, tenta fazer isso como atitude. Sim. Amiga, vamos tomar um café? Amiga, vamos fazer isso? Amiga, vamos fazer aquilo? Vamos fazer uma aula de ginástica? Vamos fazer uma viagem? Vamos pra Nova York, a gente? Tipo, fazer uma viagem que não tem nada a ver com criança, entendeu? Porque quem sabe, nesse momento, se você tira a pessoa daquilo que ela tá vivendo, que é uma forma... Não é falar muito pra ela intenso. não viver, entendeu? Exatamente, não falar que não vive. Leve para fazer algumas coisas diferentes, dê diversão. Por exemplo, o canal do YouTube nosso é um canal desse, de você se divertir, de você trocar, de você fazer coisas que são divertidas. E em paralelo, você vai tocando esse seu sonho, porque exatamente. a gente viu uma palestra, né, que a gente colocou até um vídeo aqui, vamos colocar o vídeo das histórias de mulheres inspiradoras que tá aqui no nosso canal. Tá e ela falava assim, eu super advogada, ela falou assim, que o pai dela criou ela falando isso, uma mulher tem que ter 7 vidas, tipo um gato, assim, entendeu? Porque a gente não pode viver em um papel único exclusivamente. Você tem a sua vida social, a sua vida de casamento, a sua vida sexual, sexual, a sua vida de mãe, a sua vida de empreendedora ou de funcionária. E as outras vidas você vai construindo, né? Porque você não sabe pra onde que às vezes a vida leva a gente pra lugares inimagináveis, né? Bom, mas vamos voltar no processo de FIV. Aí deu errado. Aí você começou a tomar as injeções, aí você vai ver quantos folículos você produziu. Tá? Então assim, você tá estimulando, porque você produz, normalmente é um óvulo que você tem todo mês, que aí o espermatozoide chega lá, em um dos ovários. Tá. Então assim, a FIV ela vai fazer você produzir muito mais óvulos. Tem mulheres, por exemplo, que produzem 2, apesar da super estimulação. Tem mulheres, tem uma prima minha que produziu 31. Tipo, 31? surreal. A resposta dela foi surreal. Tem mulher que produz 14. Só que você vai produzir isso, aí depois... 2 dias antes de você fazer a punção desses óvulos, você vai tomar uma injeção para esses óvulos ficarem maduros e ter um tamanho certo. Aí você toma uma injeção específica, aí você marca já o agendamento da punção. Aí, beleza, você vai lá. E o que é essa punção? Eles acham que enfiam uma agulha, você toma anestesia, tá? Gente, não façam sem anestesia, porque dói muito. E pra mim, assim, o pós-operatório, pra mim, sendo muito verdadeiro, assim, eu nunca tinha escutado falarem disso, tá? Dói muito o pós da punção. Eu acho que a gente... Eu não sei se as pessoas têm medo ou vergonha de falarem que caem num tratamento, assim. Mas eu não tenho. Nisso não me incomodo zero. Mas esse negócio da punção me doeu muito, assim. Você lembra disso, né? Que eu fui trabalhar. Eu fiz a punção, depois eu tinha um evento e eu fui trabalhar. E aí, você toma anestesia, você vai lá, deita, e eles puxam os seus óvulos. Então, assim, esses óvulos têm que estar maduros e tem que estar de um jeito específico que um biólogo vai olhar. Seu marido vai estar junto com você nesse dia da punção, porque ele também vai retirar os espermatozoides dele. Pra fazer a junção fora do seu útero. Que isso que é a fertilização exatamente. in vitro, entendeu? Então você corta todo aquele caminho do espermatozoide, passa pela trompa, não sei o quê. Aí você vai colocar dentro do seu útero esse espermatozoide e esse óvulo que vão formar um embrião depois de X dias, que esse embrião ele tem que sobreviver durante tantos dias como fala? Não sei, laboratório lá, a gente tá falando aqui de forma tubo de ensaio, vamos pensar. Se a pessoa quiser alguma coisa mais, como falar? Não, mais científica, eu procuro outro canal, porque a gente fala muito. Uma forma bem beabá mesmo. Mas, enfim, aí vai ver se esse embrião vinga, vamos dizer. E aí depois você marca pra você colocar de volta esse embrião direto no seu útero. Aí isso que esse embrião tem que grudar no seu útero. Para começar a se nutrir da sua... E aqui o que acontece? Quais são as grandes dificuldades? Primeiro, a minha dificuldade foi o pior cenário, né? Quando você começa a fazer um tratamento desse, o médico fala assim, olha, você pode fazer toda essa estimulação e pode chegar no final você não conseguir pulsionar nenhum, mas isso é muito difícil. Ah, beleza, legal. Foi o que deu comigo. Tipo assim, o pior cenário. O pior. A gente não sabe por que ainda, né? Porque que meu corpo reagiu a isso. Mas foi o pior cenário. Eu fiz a punção, né? E aí depois o médico me ligou e falou assim, olha, não deu nem pra fertilizar. Você não tinha um óvulo bom. Difícil, né, gente? Então, assim, é uma coisa mega frustrante. Porque, assim, aliás, assim, pra mim, algumas mulheres podem falar, putz, mas é pior você colocar e depois não ter nada ou não se colocar. Pra mim foi muito ruim não ter o que colocar. Sabe assim? Cada uma é uma dor. Se ela tivesse colocado e não tivesse vingado, ela teria falado, talvez, né? A gente não sabe, mas pra mim foi muito ruim essa sensação de não ter nada, sabe assim? Tipo,
Oi! Oi, né? Tipo, Como assim? Por quê, né? Não. Eu tenho 35 anos, né? Então eu sou jovem, teoricamente. Sim. Então, pela medicina é considerada uma mulher jovem. Então, assim, a gente fica pensando, né? Meu, não deu nada. Enfim, o que é importante hoje, com o meu aprendizado? Primeiro, procura um médico que dialogue. Dialogue, isso. Que fale com você. Porque o médico que eu tava indo, eu me sentia muito cheia de dúvida. Isso E ele também não permitia aquela ficar ele era assim. meio mudinho, eu brincava que ele era meio mudinho, assim. Então, assim, isso pra mim acho que foi super prejudicial, porque eu fiquei meio, sabe assim, meio na sombra, assim. Já é um caminho mega difícil, né? Uma história super esquisita. Então, o embrião, esse óvulo tem que fazer mitose. E assim, antes de colocar o não, se eu quisesse ou não, algumas mulheres elas fazem aquela análise do embrião. Então, assim, Pra saber o motivo. Pra saber se o embrião tá bom ou não pra ser colocado. Tá. Então você consegue descobrir se tem síndrome de Down, se tem alguma síndrome, tudo antes de você implantar esse embrião, porque você já fez todo esse tratamento, aí você vai me colocar um embrião que teoricamente não é muito bom. Então assim, mulheres mais velhas eles indicam fazer essa análise de embrião. Aí, exemplo, de remédio, eu gastei acho que uns 8 mil. Tá? Gente, é perigoso. Aí, complicado. você, pra fazer essa punção e colocar, e fazer toda essa análise, porque já foi uns 15 mil. Aí, se você vai analisar cada embrião que você vai colocar, é R$2.500. Isso varia, eu tô falando no geral, assim, tá? Ela sempre fala da experiência dela, né, gente? Então, assim, pode assim, ser que é uns 2.500 pra fazer cada análise. E que então, é possível fazer isso na rede pública, mas deve ter uma lista de espera que a gente não imagina, mas deve ter uma lista de eu acho espera que é possível, gigante. mas é bem difícil. Enfim, aí você, no meu caso, não deu certo, e aí a gente vai ver, vai ter que recomeçar de novo. Entendeu? Então assim, tem uma conhecida nossa que ela tem no Instagram, vou deixar até o Instagram dela, chama N Tentativas. Ela fez 7. Nossa. Mas ela é mãe hoje em dia. Que bom. Se ela tivesse parado na segunda, ou na terceira, ou na quarta. Se ela ela tivesse fez permitido 7. que a Sim, tristeza entendeu? acometesse ela e Então aquela assim, coisa se do você tem um impossível. sonho, a gente fala muito de garra, né, amiga? Garra. A gente Tenha fala garra. muito, se você tem um sonho, meu, tenha garra e vai em frente. É essa a mensagem que eu quero deixar, entendeu? Que apesar dos nãos, tá tentando e ao mesmo tempo está vivendo outras coisas, está vivendo coisas positivas, que é isso que a gente tem que ter, gente. Não deixe que este seja seu único sonho. Tenha um monte de sonhos. Tem vários sonhos, porque né, um vai ajudando o outro a se realizar. Eu tudo acho que cabeça. isso é importante. Depois vocês me contem A experiência de vocês. Conta essa história aqui pra mim, pra eu escutar. E se E você eu vou começar tiver... tudo de novo, daí vou tentar dividir aqui com vocês. E se você tiver alguma pergunta pra fazer pra Ana, que já passou por esse processo, Eu posso deixa aqui responder, nos a gente comentários. volta e grava um videozinho pra vocês. Tá bom? Que ficou longo. Ficou longo, mas é importante. Esse tem que ser longo. Então tá. Tchau. Beijo.